iniciar a live. Isso aí, deu certo. Eu vou iniciar a live lendo Deuteronômio 28:2. Diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo de cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Esse versículo que eu acabei de ler, ele diz respeito à provisão, que eu entendo de provisão. Quando a gente ouve, quando a gente obedece, aquilo que Deus nos diz para fazer, o Senhor nos exaltará, ou seja, o Senhor proverá todas as coisas que nós estamos precisando. Se você ler até o versículo 12, você vai ver que as bênçãos irão nos alcançar. Então, o Senhor, ele tem uma promessa e ele tem o princípio da obediência. E quando a gente cumpre esse princípio, as bênçãos nos alcançam. Ou seja, não precisa de eu correr atrás da bênção. A bênção, ela vai me alcançar. E o interessante desse texto é que eu tenho que reconhecer que aquilo que Deus colocou, me deu, é uma bênção. Sim. Porque muitas vezes acontece algo que não é bom para mim e eu não vejo como uma bênção. Mas lá na frente eu vou agradecer, poxa, que bom que isso aconteceu comigo. Então, tem muitas coisas que Deus faz na nossa vida. Mas eu quero que você se apresente para as pessoas que estão nos acompanhando, elas te conheçam como um pouquinho do que eu te conheço. Bom, para quem não me conhece, eu sou Cristiane Barbosa Sereno, sou amiga, sou família de Eliene, sou casada com o sobrinho da Eliene, o Eduardo, e eu sou hoje pedagoga da PAI, que é o grande sonho da minha vida, é uma provisão de Deus na minha vida. Eu sou uma pessoa que passei por várias situações na minha vida, onde a provisão de Deus, ela me aprove em vários momentos. E hoje eu vim aqui para contar para vocês o que foi a provisão de Deus na minha vida. Então, conta aí pra gente as experiências que você teve a respeito de provisão na sua adolescência, depois do seu casamento. Conta aí pra gente poder estar conhecendo. Deus na minha vida sempre foi provisão. Eu estava até essa semana, né, nas nossas conversas, eu tive a oportunidade de falar um pouco de provisão no meu trabalho, né, com adolescentes também, e foi um momento muito gostoso, porque a gente vive em cada etapa da nossa vida, a gente vive tantos traumas, tantas crises nas nossas vidas, né, de existências, crises de personalidade, crises de convivência, e cada etapa da nossa vida a gente vai vencendo isso. Com Deus é muito mais fácil. E a primeira provisão na minha vida foi na minha infância para adolescência. A primeira provisão foi entender quem eu era. Engraçado, né? As pessoas, mas como assim essa provisão? Sim, a primeira provisão de Deus na minha vida foi a identidade, entender a minha identidade em Deus. Isso mudou totalmente, assim, a minha vida. E, por incrível que pareça, aí veio a autoestima, aí veio a provisão da minha raiz de me ver, de me gostar, de entender quem eu era, de não deixar a influência dos outros, sabe, me matarem. Exatamente isso. Apesar de depois eu ter que enfrentar outros problemas, né, emocionais, que eu vou contar mais à frente para vocês. Mas a primeira provisão de Deus na minha vida foi essa. Foi a minha identidade. Eu entender quem eu era em Deus. E a minha experiência foi dos meus 11, 12 anos. Isso realmente mudou a minha vida. Porque eu era uma pessoa extremamente complexada, eu tinha medo do que as pessoas achavam de mim, eu tinha dificuldade na minha escola, eu me achava um patinho feio, eu vivia bullying sobre bullying, né? Hoje a gente tem essa palavra, na nossa época era apenas implicância, e eu me achava
cocô do cavalo do bandido, né? Como dizem por aí. Mas em Deus, quando eu entendi a minha identidade, Deus falou para mim, não, você é forte, você é ousada, você é a menina dos meus olhos, eu te chamo pelo teu nome. Quando eu falo a menina dos meus olhos, eu falo de você. Quando eu estou falando com você, é assim que eu te chamo. Você é a pilastra da sua casa, é através da sua vida que eu vou trazer a sua família, é através da sua vida que eu vou transformar as pessoas ao seu redor. E depois disso, eu falo assim, cara, eu tenho uma fortaleza dentro de mim que eu não sabia. Então, daí veio a grande transformação em mim. A primeira provisão de Deus foi essa. A segunda experiência com Deus, também na minha infância, de provisão, foi o livramento que Deus me deu. E ali eu vivi a minha primeira experiência forte com Deus. E foi o primeiro livramento. Para muita gente, as pessoas falam assim, ah, não acredito que ela viveu isso, mas foi muito real. Foi dentro de um pula-pula, dentro de um parque de diversões, com a minha irmã dentro do pula-pula e eu também. E eu não era uma pessoa muito aventureira, eu não sou até hoje, né? Eu gosto de parque, eu gosto de rir, eu gosto de brincar, quem me conhece sabe, né? Eu sou uma pessoa que gosta de diversão, de rir, de brincar, de jogar. Eu sou dessas, mas parque de diversão e alguns brinquedos não é muito a minha praia. Então, nesse dia, eu lembro que a minha mãe falou assim, você não vai andar em nada? Eu falei, ah, mãe, eu só gostava do bate-bate, olha lá. Então, eu falei assim, ah, eu vou com a minha irmã no pula-pula. Fui no tal do pula-pula fechado, no pula-pulão fechado de ar, e eu não estava me sentindo bem. Eu fiquei no canto desse pula-pula, e eu nisso, foi ontem. Minha irmã pulando, todas as crianças pulando, aquela gritaria maravilhosa de criança, e eu sentada no canto do pula-pula, e minha mãe lá fora, pula, Cristiane, pula! E eu nada, eu não estava bem ali dentro. E eu com a vontade de sair, de repente veio uma voz assim, sai daí. E eu olhei, fiquei procurando, eu falei assim, ué, mas eu não estou atrapalhando ninguém, estou pulando, por que eu vou sair daqui, né? A segunda vez, sai daí. Eu falei, e é isso. Eu olhei procurando para ver quem estava falando comigo. Na terceira vez, falou o meu nome, Cristiane, sai daí e tira a sua irmã. Na mesma hora, eu levantei, saí. Aí minha mãe, o que foi? Eu virei para ela e falei assim, ó, mãe, não sei. Eu só sei que uma voz mandou eu sair dali e tirar minha irmã, tira minha irmã de lá. Eu falei com a minha mãe na mesma hora, quando ela foi virar para tirar a Karina, estava tirando a Karina, o pula-pula daquela lona pesada começou a esvaziar. Eu não vi nada. Eu fui comprar batatinha. Quando eu voltei, o pula-pula já estava normal. Eu não vi o que aconteceu. Minha mãe falou assim, Cristiane, você não viu nada? Eu falei, não. Cristiane, do parque inteiro gritando, porque os pais tinham ido brincar em brinquedos mais perigosos e deixado as crianças no pula-pula. Então, aquele desespero para tirar as crianças ali de dentro. E eu não vi nada. Para mim, estava tudo normal. Quando eu voltei, estava tudo normal. Eu não vi o caos. Eu simplesmente obedeci. Aí minha mãe foi me perguntar, Cristiane, o que aconteceu lá dentro? Aí eu contei para ela. Ela, minha filha, você ouviu a voz de Deus, foi Deus que falou para você. Você salvou sua irmã. Aí eu falei, mãe? Então essa foi a minha primeira experiência de provisão de Deus naquele momento. Mais para frente eu tive outras situações, mas as que assim, mais marcaram a minha vida foi uma que a questão do deserto. Eu vi a live sua com o Johnny, nossa, e aquilo me impactou assim muito, a live de vocês dois, porque eu falei assim, eu sempre pensei no deserto assim. Eu não penso no deserto como um lugar de seca. Eu penso no deserto como um lugar de cuidado. Então, eu sempre falo assim, quando eu falo assim, eu estou no deserto, é porque Deus está cuidando de mim. Eu estou passando por um processo de cuidado. Então, e não de sofrimento, mas de cuidado. Deus está cuidando de mim. E eu tive várias fases no deserto. Né? Eu tive fase no deserto da minha infância, antes da minha conversão. Eu tive fase no deserto na minha adolescência, até
entender a minha identidade. Eu tive fase no deserto, na minha fase adulta, no meu casamento, início do meu casamento. Eu tive fase no deserto quando eu virei mãe, né? E eu, por tempo, estou vivendo ainda, mas estou saindo agora. Deus já falou, chega, tá na hora de ir, eu tenho pressa em você. Mas eu passei por um deserto esse ano também. Eu comecei a entrar de novo num processo depressivo e Deus falou assim, para um pouquinho, vou cuidar de ti, mas chega, tem pressa em você, vamos. Levanta logo daí, porque sendo só cuidado não dá não, eu preciso te usar. Então, estou levantando agora para voltar a trabalhar. Mas uma experiência muito marcante que Deus fez comigo, teve duas assim que eu faço questão de falar, de provisão. Quando a gente serve a Deus, esse texto é muito, muito marcante, porque quando você obedece à voz de Deus, cumpre os seus mandamentos, você é fiel ao Senhor, o Senhor é fiel a você. Eu e o Eduardo, a gente casado há pouco tempo, a gente, naquela luta, né? Ele, de repente, assim, foi desempregado logo no início do nosso casamento. Ele também precisava se encontrar. Então, a minha história com ele foi, assim, um encontro de identidade. Enquanto eu já sabia a minha, ele precisava se encontrar. Quando a gente casou, o Eduardo foi se encontrar. Então, ele falava, Cris, eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei se eu quero continuar trabalhando com o seu trabalho, eu não quero ser biólogo. A única coisa que ele sabia era isso. Então eu falei assim, não, então vamos fazer o seguinte, vai fazer cursos, vai procurar, eu seguro a conta aqui. Eu já estava, né, no meu emprego estável, né, concursada, conseguia outros horários, fazia meus testes, então a gente dava conta. Só que sempre foi muito difícil, desde o nosso casamento. Quando a gente fez 4 meses de casado, a gente veio aqui para Guarapari, acho que foi a única férias que a gente passou junto na vida, foi essa, porque todo verão o Eduardo sempre trabalhou e eu sempre estava de férias, né? E essa foi a única férias que a gente teve junto, de verão. E nisso a gente foi para um encontro que estava tendo na igreja aqui em Guarapari, e estava tendo um encontro de visão de águia, de propósito, de provisão, de fé e tal. E quando a gente chegou lá, aconteceu uma coisa muito diferente, assim. A gente começou a orar e o pastor foi falar da questão da oferta do coração. Ele falou, olha, não é dinheiro, é o que Deus tocar no seu coração. Às vezes é um ministério que você está renegando, está enterrando. E foi falando. E Deus tocou no meu coração sobre a minha aliança. Aí eu, na minha cabeça, falei, hein? Eu só tiro a minha aliança se o senhor falar com ele. Que o coraçãozinho que seguraria ali era dele. Falei, não, eu só tiro minha aliança se falar com ele primeiro. Quando eu virei para o lado, ele estava tirando a aliança dele. Aí eu falei, eita, é de Deus. Quando eu vi ele tirando a aliança dele, eu falei, é a minha também. E a partir daquele dia, a gente depositou a nossa aliança no altar. Aí, nesse dia, Deus falou com a gente que a gente seria um casal que viveria pela fé. Aí, como a gente às vezes não sabe o que é isso, a gente fala, amém, Senhor, tudo bem. Só que a gente não sabe que beleza, né? Casal da fé, ó, que maravilha. Mal sabia a gente o que era isso. Viver pela fé, gente, não é fácil. Porque você vive da provisão de Deus. Então, você não sabe para onde você vai, o que você vai ter, se você vai estar vivo amanhã ou depois. A gente já passou por situações que a gente estava muito seguro, financeiramente falando, falar assim, tá tudo bem, agora a gente pode respirar. E, de repente, viu um vendaval e você fala assim, cadê aquela segurança? E Deus fala assim, eu sou a sua segurança. E no final de tudo, você fala assim, como é que a gente pagou isso? Como é que a gente não está devendo nada? Como é que a gente conseguiu comprar tanta coisa?
Como é que a gente adquiriu essas coisas? E tudo assim. A minha filha é outro fato importante. Há 1 ano e meio antes de eu engravidar da minha filha, né? Eu, eu sempre quis ser mãe. Eu tenho, eu tinha assim, uma coisa materna muito grande. Então, desde o meu casamento, a hora que viesse para mim era bênção. E eu tive, né, um aborto espontâneo com menos de 6 meses de casada. Aí, depois disso, então, que eu já não tomava mais nada mesmo. Só que eu demorei 5 anos para poder engravidar depois disso. Então, a ansiedade da pessoa não deixava. E eu fui a São Paulo, quando a gente estava construindo a nossa casa em Cachoeiro. Isso provisão de Deus também, tá? Quando a gente estava terminando a nossa casa, o Eduardo conseguiu os fios para poder fazer a criação da nossa casa. E sobraram R$ 1.000, que na época era um dinheiro muito bom, né? E aí o meu primo, do nada, nas férias de janeiro, me falou assim, Cris, vai eu, minha família, de boleia de caminhão para São Paulo passar uma semana lá. Quer ir com a gente? Eu falei, vou. Liguei para o Dudu, olha, meu primo vai para lá e me chamou. O que você acha? Talvez para comprar, porque eu não tinha muito enxoval. Como eu não tinha casa, eu não fiz compra de enxoval. Então, eu não tinha coisa de cama, mesa, banho, eu não tinha. Eu só tinha aquilo que eu tinha ganhado, e mesmo assim, eu tinha ganhado mais coisas de cozinha do que de casa. E eu falei, a gente não tem nada, a gente está usando as coisas das casas que a gente ficou. Aí, que também foi uma provisão de Deus. Aí ele falou, tá, vai, leva esses 1.000 e vê o que dá para comprar lá, tenta fazer um enxoval, tenta fazer o que a gente precisa. Eu falei, tá bom, fui. Olha, eu cheguei em São Paulo, a gente comprou, peguei uma promoção de 80%, 70% lá no Brás, na 25, porque eu peguei aquele coisa de verão, que vai mudar os estoques, mas tudo coisa boa. E eu não gastei. Se eu gastei 500 reais, foi muito. Eu voltei com o dinheiro para casa ainda. E eu falei assim, gente, eu não acredito. Eu comprei as coisas toda na minha casa. Olha que benção. Aí meu filho falava assim, Cristiane, pelo amor de Deus, onde eu vou botar isso tudo? Tive que comprar aqueles sacos assim, para eu tirar, botar a vaca para poder diminuir. Mas deu certo. Isso aqui foi tudo provisão de Deus. E nesse mesmo dia, voltando do braço, com a sacolada na mão, dentro do ônibus, a mulher entrou, porque eu já tinha pedido a Deus para falar comigo sobre filhos, de uma forma que eu entendesse. Primeiro, Deus começou a me dar as contas, eu pedia. Aí eu falei assim, isso é coisa da minha cabeça, porque eu estou ansiosa para ter filho. Aí eu falei assim, Deus, usa então alguém, sei lá, já que você quer falar comigo em sonhos, usa alguém que não me dá muito apoio, dá muito apoio para a gente ter filho agora. Deus me deu o sonho com a pessoa, vocês falavam assim, vocês estão novos demais para ter filho. E eu sonhei com a pessoa. Aí, falando que eu estava grávida. Aí eu acordei de novo e falei assim, ai Deus, eu tô achando que é coisa da minha cabeça, meu pai. Senhor, então vamos fazer o seguinte, tá, me dá um sonho, mas uma pessoa que eu nunca vi na vida, sei lá. Passou-se umas semanas, eu sonhei de novo. O senhorzinho chegava naquela ruazinha dos bancos lá de Cachoeiro, segurava minha mãe e falava assim, ó, Deus manda te dizer que está chegando o fruto do teu vento. Aí eu acordava. Eu falei, Deus, me perdoa pela minha incredulidade. Eu sei que o Senhor já fez 3 sonhos para mim. Mas faz o seguinte, então, uma pessoa que nunca me viu, que não sabe nem que eu sou casada, que não tem, sabe nada da minha vida. E assim deu certo. Em São Paulo, dentro de um ônibus de São Paulo, eu estava sem aliança, porque eu estava com medo da pessoa roubar a minha aliança, que eu ainda não tinha entregado no tá. Aí eu fui estava conversando com a minha cunhada, e essa mulher chegou, e ela estava me olhando muito, e eu estava incomodada já.
falando com ela foi e falou assim, você viu o que eu estou falando com você? Mas você crê que o Espírito Santo usa pessoas para falar com a gente? Aí eu olhei para ela e falei assim, eu creio, desde que isso testifique no meu coração. Bem crédula também, né? Aí ela falou assim, bom, você é casada? Eu falei, sou. Aí ela deu um respiro de alívio, assim. Ela, ai, que bom. Eu falei, por quê? Eu falei, porque o senhor está me falando que ele vai mandar o seu herdeiro está chegando, o herdeiro da sua casa está chegando. Só que Deus manda te dizer que não vai vir no seu melhor momento emocional, financeiro, físico, e você não vai estar preparada para este momento. Aí eu olhei assim para ela, eu falei assim, maravilha, né? Aí ela falou assim, você realmente crê que o Espírito Santo usa pessoas para falar com a gente? Aí eu, essa mulher falando de filho, no meu pensamento, na mesma hora, o Espírito Santo soprou no meu ouvido, falou assim, você me pediu sonhos, eu te dei. Você me pediu mais sonhos, eu te dei. Você pediu que eu colocasse uma pessoa que você nunca viu na vida, que não sabe nada de você. Eu peguei a minha serma, coloquei dentro desse ônibus para falar contigo, você ainda não acredita? Quando eu terminei, eu me arrepiei da ponta do meu pé até meu último fio de cabelo. E ela olhou dentro dos meus olhos de novo e perguntou, você acredita que o Espírito Santo usa pessoas para poder falar com a gente? Eu falei, acredito. Aí ela começou a lançar um luz para mim, olha, isso vai acontecer. Essa criança veio para poder te salvar, porque você vai estar num período emocional muito ruim, financeiramente também. Mas Deus manda te dizer que nada há de faltar para essa criança. Não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar sapato. O quarto dela vai ser o quarto dos sonhos que você pensou. Tudo dela, ela vai ter tudo que você sonhar. Ela vai ter. Não vai faltar nada. E eu assim, amém, Senhor, amém, Senhor, amém, Senhor. E depois disso vem aquela ansiedade. Senhor, e aí, quando é? Mês que vem? E veio, aí começou. A minha ansiedade que me sufoca, né? 1 ano e meio depois, eu lembro que eu vi uma cena entre uma mãe e uma filha de adolescente com a mãe. E eu falei, acho que eu fui tão assim, verdadeira, que eu saiu tão profundo do meu ser, que Deus já tinha preparado tudo aquilo, que eu virei e falei assim, Senhor, se o Senhor não me dá minha filha agora, ou meu filho agora, não precisa me dar mais. Eu me contento em ser tia. Porque eu não vou ter estrutura se eu estiver com mais idade, numa adolescência, ter que passar por uma situação dessa. Eu não sei o que eu faria. A minha reação foi tão assim revoltante que eu falei assim, não quero mais. Me contente de ser tia, porque eu não sei qual vai ser a minha reação. Se eu vou ter a sabedoria ou vou ter a paciência para aguentar uma coisa dessa de um adolescente. Aí, 1 semana depois, eu descobri que eu estava grávida. Comecei a fazer o meu tratamento de depressão nessa mesma época. E aí começou a minha situação. A minha psicóloga não queria mais me tratar porque eu estava grávida. E ela estava fazendo um tratamento comigo de coisas profundas. Ela falou assim, você está muito sensível. Eu não vou poder ficar tocando nessas suas feridas agora. Não vou poder te atender. E pelo amor de Deus, não me deixa. E aí ela me deixou. Porque ela falou assim, não vou trabalhar com emoções, você já está no período sensível. Eu falei, ok, acertei, beleza. 2 meses e meio depois, a minha ansiedade me sucumbiu, porque a minha pressão não regulava. E todo mundo que me conhece a minha história.
Eu passei praticamente a minha gravidez inteira de repouso absoluto, porque eu tinha risco de pré-eclâmpsia muito cedo e poderia morrer eu e a minha filha. Então foi outra provisão de Deus. A minha psicóloga começou a me tratar de novo para controlar a minha ansiedade. Eu consegui chegar até o final da minha gravidez, mesmo com a pressão alta, porque ela não regularizou. Mas Deus cuidou. A minha filha estava lá, linda, maravilhosa, nada afetava, e crescendo em graça, em saúde. Letícia nasceu antes do tempo, mas como uma criança de 9 meses. Ela nasceu com peso, com tamanho, com a formação, com empurrão, com tudo. De uma criança de 40 semanas. E ela nasceu de 38 semanas. Então, é mais provisão. Eu não fiquei nem 24 horas dentro do hospital. A Letícia nasceu de cesárea às 3h10 da tarde. E eu saí no outro dia, meio-dia e meio. Meio-dia e meio. E saí eu e ela do hospital. Eu não fiquei nem 24 horas no hospital. Fui para casa. E aí começa, né, a nova crise da mãe, que toda mãe passa. A gente acha que é só a gente, né? Não, mas toda mãe passa. Que é o baque falar assim, Senhor, agora eu tenho você na minha frente. Passei por essa crise também. De realidade, é um choque de realidade. Que você falou assim, Senhor, vou dar conta, vai. Você dá conta. E cada fase é uma fase. Provisão de Deus. A Letícia é provisão de Deus todos os dias. O dia que a Letícia ficou sem sapato, a gente ia acabar de fazer uma compra na EPA de R$ 500 para ela. E a gente nem tinha terminado de pagar, estava no segundo mês de prestação da compra. Letícia crescendo, graças a Deus. Os sapatinhos, tudo aquelas coisas tinha acabado. Eu falei, Senhor, Letícia só tem esse sapato. E agora? Aí eu falei, Dudu, o que a gente vai fazer? Esse sapato já está apertado, porque Letícia vai andar a pé. Quando eu cheguei na igreja, tinha uma mala cheia de sapatos para Letícia, cheia de manta para Letícia, cheia de roupa para Letícia. A Letícia, ela é muito abençoada até hoje. Quando eu falo assim, Deus, Letícia está perdendo roupa, Letícia está perdendo sapato. A Letícia ganha. A Letícia é abençoada nos estudos dela. A Letícia é abençoada nas coisas que ela... Sabe, os brinquedos que eu nunca tive, a Letícia tem. Eu falo assim, filha, você tem que agradecer muito a Deus. Porque uma das promessas que Deus me deu, além disso, é que a Letícia terá 10 vezes mais do que eu e o Eduardo somos na presença de Deus. Pensa, as bênçãos que eu e o Eduardo recebemos, a minha filha vai receber 10 vezes mais. Isso é promessa de Deus. Então, assim, eu não tenho assim, ideia de onde a minha filha vai pisar, porque o Deus já falou para mim, onde você não pisou, ela pisa. Onde você sonhou ir, ela vai. Então, assim, eu tenho esperança, sabe? Dos lugares que eu não fui, eu ir com ela. Entendeu? Através dela eu vou. Então, assim, e ela é uma menina que sonha, e ela sonha alto desde nova. Ela não tem sonhos medianos. Ela é uma pessoa empreendedora. Ela é aquela criança que tudo para ela assim, mãe, olha só, a gente podia fazer meu bolo da minha avó é muito gostoso. A gente podia fazer uma tendazinha ali na frente e eu vender os bolos da minha avó. Tudo para ela é um empreendimento, sabe? Ela tem uma mente assim de empreendedora, de ajudadora. Ela fala assim, mãe, um dia eu vou ter muito dinheiro, que aí eu vou poder fazer um lugar onde faça comida para as pessoas que estão na rua, que têm fome. Eu vou poder dar essa comida para essas pessoas. Eu falo, filha, você vai. E ela sabe, os sonhos dela são maiores do que os meus. Eu falo, Deus, realmente, a minha filha é 10 vezes mais. Ela é 10 vezes mais carinhosa, ela é 10 vezes mais alegre. E ela realmente me salvou. Ela veio para me salvar. Porque
a minha segundo deserto que eu passei, a Letícia foi muito importante. Eu tive uma depressão profunda, severa, e as pessoas olhavam para mim, os médicos olhavam para mim e falavam assim, por que você não está internada, já que você está nesse grau de depressão? E eu tinha que explicar uma coisa que eu não sabia explicar. Eu falei, eu não sei. Eu só sei que é esse o meu diagnóstico. Eu tive, assim, o sorriso travado, a minha musculatura do sorrir ficou travada, não conseguia sorrir. Você pegou o finalzinho da minha depressão, você lembra disso? Meu olho era de peixe morto, ele não tinha brilho, não tinha viço. Foi terrível a minha depressão. E a Letícia, ela me fazia sair da cama. Eu tinha uma força para fazer as coisas para ela, que era inexplicável. Eu sei que eu levantava, ela levantava do quartinho dela, ela chegava para mim, me dava um bom dia, me dava um beijo, e eu fazia uma força que é Deus, de Deus, levantava, fazia café para ela, arrumava a Letícia, ela nunca foi desarrumada para a escola, mesmo não estando bem, sempre foi muito bem cheirosinha, limpinha, organizada, né? Tudo dela super direitinho, dever de casa. Eu conseguia fazer o que eu precisava fazer para ela, almoço para ela e para o Eduardo, as coisas que era necessária, a provisão de Deus na minha vida em relação a eles acontecia. Quando a Letícia ia embora e o Eduardo ia para a escola, eu não existia mais, eu não tinha força. Eu só tinha força de chegar no sofá e apagar. Aí Deus me cuidava. Era o horário que Deus me cuidava. E era um sono assim tão profundo, que eu só acordava depois que eu já tinha chegado, que a Letícia já estava tomada banho. Eu só ia acordar bem depois. E falou assim, nossa, você dormiu bastante. E assim, eu não via o dia passar. E era só esses momentos que eu tinha com eles nesse primeiro momento. Deus cuidou muito de mim. Porque a única coisa que eu não tive foi a vontade de me agredir, tirar a minha própria vida. Entendeu? E as pessoas, e o que os médicos falavam que eu tinha que estar internada era justamente por isso, porque o estágio de depressão que eu estava era essa situação que eu tinha que estar vivendo na cabeça deles. Eu não podia estar em pé, que eu não podia estar indo lá, entendeu? Então, isso para mim era muito incômodo, chegar na frente de um médico do trabalho, ter que explicar para ele que o que eu estava tendo era um diagnóstico médico que estava me dando, mas que para ele não condizia com como eu estava, no meu físico, de chegar lá, mas que eu realmente estava assim, mas eu não queria fazer nada contra mim, porque Deus estava comigo, entendeu? Então, assim, e ao mesmo tempo era uma situação muito difícil, mas a provisão de Deus veio. E aí eu fui descobrindo outras coisas nessa provisão. Porque, assim, quando a gente tem o coração muito aberto, a gente não vê a maldade do mundo. A gente não vê a maldade das pessoas. A gente não vê a falácia. E a gente vai se envolvendo em certas coisas que você não percebe. E, de repente, você está num emaranhado de coisas que você fala assim, ei, aqui não é o meu lugar. Isso não me faz bem. E aí vem as grandes ações do Espírito Santo na minha vida, depois da provisão. Gente, provisão de Deus, aí, isso eu estou contando provisões, assim, de coisas materiais, de coisas espirituais, graças a Deus. Igual o carro, na minha gravidez, foi uma benção, igual, eu falo mesmo, quem me deu meu carro foi Deus. Deus usou pessoas para me dar o meu carro, mas eu não pedi, nem eu e meu marido. Nós não pedimos para ninguém. Eu, em 2 semanas antes de eu receber o meu carro, eu botei meu joelho no chão. Eu lembro disso até hoje. Eu nasci acordei com aquele barrigão. Falei assim, Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar a prestação de um carro. Eu não tenho dinheiro para manter um carro. Nem para botar uma gasolina no carro. Mas eu preciso de um carro. Senhor, Deus, Senhor da casa, me dá um carro, Deus.
Eu preciso poder ir para as minhas consultas. Eu preciso, assim, poder ter o meu marido perto de mim, poder me levar para minhas consultas. Eu preciso, porque a minha filha está chegando. E assim foi. 2 semanas depois, eu estava lá com o meu vermelhão maravilhoso, me levou a tantos lugares, né? E eu sou muito grata a ele. Muito grata a Deus. Aquele meu vermelhinho, sério mesmo, foi marcado no meu coração. Porque ele me levou a lugares e ajudou muitas pessoas. Não só a mim, eu tenho certeza disso. Porque quando a gente tem um coração desprendido, isso foi uma coisa que Deus nos ensinou. Quando ele falou de fé, casal da fé, foi isso. A ser desprendido de coisas materiais. O que eu tenho hoje, eu posso não ter amanhã. E aí eu vou chegar no meu hoje. O carro, né? Eu espero. Espero, muita coisa. Vou deixar você descansar um pouquinho. Isso, fala, obrigada. Eu conheço a Cristiane desde 1999. Verdade. 99, isso já há 20 anos que a gente se conhece. E quando eu conheci a Cristiane, eu fui uma pessoa diferente da qual eu não conhecia. Eu não conheci nenhuma pessoa igual a Cristiane. Porque a gente conheceu numa juvenilha, num encontro metodista de adolescentes. Eu me lembro, foi lá em Betim, Minas Gerais. Foi em 1999, na minha mente eu tenho o lugar que eu estava, né? A gente chega naquele lugar, tem aquela piscina lá embaixo, depois sobe o morrão lá em cima, aí tem todos os alojamentos, o espaço na minha cabeça, tudo na minha cabeça. E eu me lembro que quando eu conheci você, a gente estava se reunindo em grupos da região, em grupos por idade. E a Cristiane é 2 meses só de diferença de mim. E eu comecei a conversar com você e eu me alegrei. Essa semana eu lembrei disso. Eu me lembrei porque eu falei assim, o Eduardo estava no mesmo grupo, eu falei assim, Eduardo, vem ver, eu mal te conheci, mal falei o seu nome, eu falei assim, olha, essa menina aqui, ela é de Guarapari e ela é neta de uma mulher que é da nossa igreja. Olha, o nome dela é Cristiane. E eu me lembro disso. E eu me lembro que eu fiz o primeiro contato visual de vocês. Eu não me lembro do Eduardo ter falado que já te conhecia antes, ou já te viu antes. E ele ficou assim, meio assim, porque o Eduardo ele é muito sério, né? Muito assim, na dele. E ele não é muito de reação. Ele falou assim, tá bom, tá bom. Tá bom. E ele foi pro lugar dele. E isso marcou muito a minha mente, porque a Cristiane, ela tinha uma idade... Quantos anos eu tinha? 97, 98, 99. 15. Eu tinha 15 para 16 anos ou 15 anos. E a gente ia na igreja, a gente cantava louvores, mas não era firme. Não era aquela coisa... Eu falo de mim, não falo dos outros. Eu falo de mim que eu não era uma pessoa tão firme no Senhor, eu não tinha relacionamento com Deus, eu não conversava com Deus, eu só ficava pedindo a Deus o que eu queria. Porque eu aprendi assim, eu aprendi que você tem que ir até Deus, pedir o que você quer e Deus ele vai conceder. E não é bem assim, né? Depois de um tempo eu fui amadurecendo nesse relacionamento e entendi muitas coisas de Deus. E eu me lembro que a Cristiane, ela tinha um testemunho, ela falava de Deus, mas ela falava de Deus, ela enchia tanta boca para falar de Deus, que eu falava assim, gente, um dia eu vou ser igual essa menina. Eu vou falar de Deus também, vou dar testemunho de Deus, vou falar tudo que Deus faz na minha vida. Por quê? Porque eu admirava o seu jeito, o seu testemunho. Você, na sua idade, você orava, você buscava o Senhor. E eu achava aquilo lindo. Eu achava aquilo muito bonito. E depois a gente não se viu mais, passou-se anos, você chegou à igreja metodista, tivemos aquele tempo junto, mas aí depois nos separamos, aí voltamos, você casou com meu sobrinho.
Só que a gente se via raramente, não se via muito. E aí depois eu me lembro que eu via os seus testemunhos, o Senhor falava através de você, mas o que me marcou muito foi em 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, que foi o tempo que nós nos aproximamos e a gente realmente conseguiu ser íntima uma das outras. Ser íntima em testemunho, em palavra, em motivação, uma motivando a outra a fazer o que Deus queria que fizesse. E esses anos, esses 4 para mim foram importantes. Porque foi uma fase da minha vida que eu precisava ouvir aquilo que você tinha para me falar. Eu precisava dessa provisão na minha vida. Porque provisão, para você que nos assiste, nos acompanha, não é só um carro, uma moto, uma casa. Não. Isso são bênçãos que Deus nos dá. Provisão é uma palavra que você precisa para mudar a sua vida. Provisão é um incentivo, é uma resposta que Deus tem, é um sonho, é uma profecia a seu respeito, é alguém te motivando a você obedecer à voz de Deus. Isso é uma provisão. Isso é provisão. Tudo que você administra na sua vida é uma provisão. O seu tempo é uma provisão. Os seus recursos é uma provisão. Tudo é uma provisão. E você entender que é uma provisão, e eu não vejo, antigamente eu achava ruim. Poxa, a pessoa pedindo um carro, eu quero uma casa. Não. Peça. Por quê? Porque o nosso Pai, o nosso Deus, ele é um Deus de muitas riquezas. E ele quer dar riquezas aos filhos dele. E você que fala assim, eu não quero ser rico, a minha vida tá bom? Eu não penso assim, não. Eu penso assim que quanto mais Deus me dá, melhor. Porque se Ele está me dando mais, é porque Ele está me dando condição, está me dando a mentalidade para mim ter mais coisas. E se eu vou receber mais, é porque eu vou ter para quem dar, para quem compartilhar aquilo que Deus tem para mim. Porque a gente não pode reter aquilo que Deus dá só para nós. Porque a palavra diz que nós somos administradores dos bens de Deus. Deus nos colocou para administrar aquilo. Se a gente for fiel naquele pouco, Ele também nos colocará em muito. Sim. Só que a gente tem que ser fiel àquele pouquinho ali, tem que ser grato. E você falou algo sobre fé, né? E eu acredito que todas as pessoas que ouvem, que querem obedecer o que Deus diz, falam assim, eu quero viver pela fé. Não é assim? Por quê? Porque Paulo viveu pela fé, porque João viveu pela fé, e Davi viveu, e Salomão. Sim, só que a fé é você crer numa palavra específica de Deus. Porque existe uma palavra logos, que é para um lugar, é para as pessoas, é para aquela congregação onde você está congregando, mas existe uma palavra rema, que é uma palavra que Deus diz só para você. E aí Deus diz em determinado momento, fique aí. Aí você fica, meu Deus, mas tá ruim. Mas você tem que ficar, porque Deus falou para você ficar. Aí tem uma outra palavra que diz assim, ai Senhor, mas está muito pouco isso. Seja fiel nesse pouco aí, porque se você não for fiel nesse pouco, eu não vou te colocar no muito não. Então, existe palavra específica para você viver aquele momento. E você tem que entender, você tem que estar assim, ó, ligada. Por quê? Porque Deus fala de muitas maneiras. Eu vi você pedindo confirmação para Deus em sonhos. Eu me lembro que quando eu namorava com o Rodrigo, muitas vezes eu pedi confirmação para o Senhor. Por quê? Porque eu vivia num padrão. E para mim me relacionar com o Rodrigo, eu tive que abrir mão dos meus padrões. E Deus falou comigo assim, eu não sigo os padrões deste mundo. Eu sou Deus. Ou a minha opinião é importante, ou ela não é. Então, eu comecei a entender que a opinião de Deus ao meu respeito, ela é importante. Ela não é mais importante, ela é importante.
E eu precisava seguir essa opinião, eu precisava ouvir e fazer o que Deus diz, porque senão eu estaria perdida, né? Eu fico olhando o caminho, a trajetória que eu fiz até aqui, as renúncias que eu tive que fazer, as mudanças, e eu olho e falo assim, meu Deus, que amor é esse que você tem comigo? Que amor! Porque, Cristiane, eu sou uma pessoa difícil. Eu não sou uma pessoa muito difícil. Eu sou uma pessoa difícil. Difícil para muitas coisas. E eu vi o Rodrigo se casando comigo e eu falei, nossa, que amor, que cuidado que Deus tem para mim. Por quê? Porque o Rodrigo é uma pessoa que me incentiva a mudar desde quando nós estávamos namorando. É uma pessoa que fala assim, não, você precisa mudar, você precisa ser melhor, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. E eu não mudei por causa do Rodrigo. Eu mudei por causa do Senhor. Deus falou, você precisa mudar. E eu mudei. E isso me ajudou no meu relacionamento com meu marido. Isso me ajudou na minha amizade, no meu ambiente. Isso me ajudou em muitas coisas. Então, falar, a Eliane mudou por causa de Rodrigo, isso é coisa pequena. Eu mudei foi por causa do Senhor. Daquilo que o Senhor disse que vai fazer na minha vida. Daquilo que o Senhor disse que eu sou. Porque assim, eu achei bonito que você estava falando, que você descobriu bem cedo quem você era em Deus, quem você é. Eu demorei tempo para descobrir quem eu sou em Deus. E quando eu descobri isso, eu fiquei muito feliz, porque eu achava que eu não era ninguém. Satanás devia dizendo, ah, você não é ninguém, você não é nada, ninguém se preocupa com você, quem você é. Se você quiser ficar dormindo o dia inteiro, você fica, que ninguém vai sentir sua falta. E quando Deus falou o que ele pensava a meu respeito, eu falei, nossa, eu sou isso, eu quero ser isso, eu quero viver isso. Então, é extremamente gratificante você ouvir de Deus algo claro, algo verdadeiro. E é uma luta, né? Ou você ouve Deus, ou você ouve a treva. Ou você caminha, ou você é sal, ou você não é sal. Então, eu falo que essa caminhada que a gente tem é uma caminhada do caminho estreito, é uma caminhada de renúncia, é uma caminhada de mudança, é uma caminhada que você não pode seguir o padrão deste mundo. O padrão desse mundo é ir pela beleza e pela aparência. Você não vai mais olhar a beleza e nem a aparência. O padrão desse mundo é querer só as outras coisas. Então, você fala assim, não, eu vou desejar o reino em primeiro lugar, porque as outras coisas vão me ser acrescentadas. Então, eu comecei a perceber que Deus não tem um padrão. A tua palavra te diz que ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. E Deus tem uma sabedoria tremenda. Eu vejo assim, como que Deus faz. E sabe o que é uma coisa interessante, Cristiane, que você falou, que é uma coisa assim, uma coisa importante para quem está nos acompanhando, é que a depressão só sabe o que é uma depressão quem viveu e quem passou pela depressão. Eu não posso dizer para você assim, ah, Cristiane, mas você estava muito bem, você andava bem, eu acho que você não estava com depressão. Por quê? Porque eu não vivi isso, eu não sei o que é. Então, eu não posso falar de algo que eu não tenho uma experiência. Eu não posso te julgar porque eu não tenho uma experiência com depressão e eu também não quero ter essa experiência com depressão, não. Eu mando você para longe. Eu não posso te julgar ou falar. Apesar de que você sabe que eu já fiz muito isso no passado. No passado eu te criticava, eu falava assim, meu Deus, ela tá acontecendo nada disso, isso é frescura. Por quê? Porque era o que eu ouvia. Até eu entender que eu não posso ir pelo que eu ouço das pessoas. Eu tenho que ir pelo que eu ouço de Deus. Eu não posso ter a minha opinião baseada naquilo que eu ouço e vejo que as pessoas fazem. A minha opinião tem que ser, eu ouvi isso de Deus? Deus falou isso? Então eu vou falar isso.
que é isso que Deus tem falado. E eu estava vendo, né, como que Deus tem trabalhado na sua vida, e você tem infinitas testemunhos de provisão, mas eu queria saber de você, o que você deixou para trás para viver isso que Deus tem te proporcionado nesse tempo, essas experiências que Deus tem te proporcionado a respeito de provisão, porque eu sei que a provisão, ela é uma provisão diária. Todo dia, eu creio que você tem uma experiência de provisão. Existe aquela que passa despercebido, existe aquela que você lembra mais, mas o que você deixou para trás? Ou seja, o que o Espírito Santo ele te convenceu e falou assim, ó, Cristiane, você precisa deixar isso para trás, por quê? Porque Deus quer algo na sua vida, mas isso te impede de você ir além do que você está indo. Ou seja, quando o Espírito Santo fala assim, deixa isso para trás, significa assim, arrependa-se dessa prática, disso que você faz. Eu estou renovando a sua mente para você viver uma coisa nova em mim. Eu tinha uma série de questões que Deus ainda está trabalhando. Porque quando você não é curado totalmente, você passa a viver um ciclo, né? Então, a primeira coisa que eu preciso, ainda estou em tratamento para isso, né? É deixar o passado para trás, vencer o meu passado. Então, eu ainda estou vencendo meu passado. Deus começou a mexer nas feridas da minha alma com 24 anos. Até então, eu era alegria em pessoa. Porque Deus não permitiu eu não mexer nessa ferida até eu ter uma certa maturidade. Então, eu acredito e eu creio que Deus só permitiu tocar nessas feridas a partir deste momento, porque eu ia viver uma nova etapa da minha vida. Eu seria uma nova pessoa. Então, a partir desse momento, eu ia entender muitas coisas que talvez antes eu não entenderia. E hoje eu entendo isso, entendeu? E eu estou nesse processo. Porque cada dia, Deus me faz entender que aquela ferida já não dói mais, já está cicatrizada, porque eu entendo por que aquilo aconteceu, o porquê que as coisas foram daquele jeito, e que não eram para me ferir. Então, o vitimismo que vinha da infância, Deus tem tirada, sabe? E eu estou conversando, né, com os profissionais que eu trabalho, né? E eles falam isso. Eu pego muito assim, quando eles vão conversando, eu pego o que é bom e falo, Deus, é isso, né? Certas situações, até mesmo hoje, com a vivência com a minha filha, na idade da minha filha, tem coisas que eu me reconheço nela. Eu falo, opa. E eu falo assim, Deus, por que eu estou me reconhecendo na minha filha? Aí Deus fala assim, porque você viveu uma experiência parecida e você ainda não soube lidar com ela. Aí, olhando a minha filha e sendo mãe da minha filha, eu tenho que ter a sabedoria. Então, ao mesmo tempo que eu lido para curar a minha filha, eu estou curando a mim mesma. Entende? Então, isso também é provisão de Deus. Então, o vitimismo, essa mentalidade que eu estava muito, era uma mentalidade de derrotismo. Eu cheguei aqui falando que eu não ia ser capaz. Quando me ofereceram o cargo de pedagoga, a minha primeira impressão foi dizer não. Não, não consigo, não é para mim. Eu não sou capaz disso. Foi a minha primeira vontade. A minha mãe me ajudou muito. Meu pai falou, que isso? Você estudou para isso. Vai ser o cargo perfeito para você. O seu dom é esse. Você vai negar isso? Não, você vai sim. Você vai aceitar sim. E sabe, tem sido uma experiência maravilhosa.
Eu ia me arrepender muito se eu tivesse dito não. Então, essas são coisas assim que eu estou deixando para trás. As oportunidades estão chegando e eu estou falando sim para elas. Os desafios estão chegando e eu falo sim, sim, sim. Chegou um momento nessa pandemia que realmente eu dei uma brecada, eu fiz porque a pandemia mexeu bastante com o emocional das pessoas. E eu sou uma dessas pessoas que realmente mexeu. E aí eu comecei a entrar naquela bolinha de novo. Eu falei, epa, então Deus começou a me tratar de novo, mas ele falou assim, sai daí rápido, porque você precisa ir. Tem pressa e não tem ministério. Volta para o seu ministério, para de enterrar ele, que não é isso que eu te quero, não. Hoje eu estou atuando em outras áreas na igreja, mas não é a área que Deus quer para mim. Não foi aquela que ele me chamou. Entende? Então ele já falou assim, volta, seu ministério é outro. Eu acho melhor você fazer o que Deus diz, porque senão vai chegar um dia e você vai falar, Senhor, Senhor, mas eu fiz isso em teu nome, fiz aquilo em teu nome, aquilo em teu nome. E o Senhor vai dizer para você, eu não te conheço, afasta-te de mim. Então, a gente tem que, mesmo que a gente para um pouquinho, fala assim, Senhor, eu preciso de um tempinho só para me posicionar, mas eu vou fazer, porque senão a gente fica um filho desobediente. Deus fala e a gente fica desobediente. Minha e filha, Cristiane, eu trabalho eu trabalho numa consultoria que ela fala o seguinte: você não consegue deixar algo para trás sem colocar algo no lugar. Porque o espaço fica vazio e a mente vazia é oficina. Isso aí. Então, se você tinha uma mentalidade que dizia que você não pode, você tem que colocar e dizer que eu posso, porque Deus diz que eu posso, porque Deus me capacitou para isso. No meu livro, eu digo que no passado eu fazia muita fofoca. Por quê? Porque eu achava importante falar da vida dos outros, porque eu não considerava a minha vida importante. Mas a partir do momento que Deus disse, ei, sua vida é importante, fale de você, eu me treinei a deixar a fofoca para trás, para quê? Para falar da minha vida, para falar do que eu faço, para falar do que Deus me diz para fazer. E assim eu fui deixando a fofoca para trás. Eliane, você parou de ser fofoqueira? Não. Eu continuo me treinando a falar da minha vida. Eu continuo me treinando a falar o que Deus me diz para fazer. Porque se eu dissesse, eu não faço mais isso, e eu parar com o meu treinamento e ali falar alguma coisa de alguém, vão dizer que eu sou mentirosa. Mas, na verdade, eu estou em treinamento. Sim. Então, quando o Espírito Santo fala para você assim, Cristiane, deixe o vitimismo para trás, você tem que colocar uma outra coisa no lugar desse vitimismo. Sim. Que é o lugar assim, não, aconteceu isso comigo, eu sofri, mas eu não vou mais ficar nessa vida. Eu vou passar para frente. Eu vou perdoar quem me magoou, quem me feriu, quem me fez mal. Mas eu não consigo, Eliane, magoar, porque eu tô com muita raiva, eu sinto muita dor. Pois é, o perdão também é um treinamento. Você precisa pensar que você está perdoando a pessoa, que você está dizendo para a pessoa que você a perdoa todos os dias, e quando vier a raiva dessa pessoa, não, eu vou perdoar, eu estou perdoando, fulana te perdoa, e você vai fazendo assim, até você não sentir mais mágoa. Quando você começa a pensar no que aconteceu sem dor e sem mágoa, você perdoou. Não tem mais. Eu estou vendo você falar sobre que Deus... As feridas, para serem curadas, para Deus curar as suas feridas, elas precisam se abrir.
E dói. Porque como que Deus vai curar algo que você não sabe como que foi? Porque você, é uma coisa assim, que a gente trabalha com Deus, que eu trabalho com Deus, com as pessoas, é o seguinte. Você tem que perguntar para o Espírito Santo como que aquela ferida surgiu na sua vida. Qual foi a raiz, qual foi a palavra, qual foi a situação que aquilo abriu na sua vida para você entender como você vai deixar isso para trás. Ah, foi uma palavra, então eu vou deixar essa palavra para trás e vou colocar a palavra que Deus diz sobre isso na minha vida. Porque quanto mais eu penso e falo naquilo que Deus diz, mais eu deixo isso para trás. Então, quando eu trabalho nas minhas consultorias com as pessoas, eu trabalho com esse entendimento de que você só pode deixar algo que o Espírito diz para trás quando você se treina a fazer o que Deus diz. É isso aí. E aí, quanto mais você faz o que Deus diz a respeito daquela dor, a respeito daquela mágoa, daquela situação, você fala assim, opa, vou fazer o que Deus diz, e você vai se treinando, e vai chegar um tempo que você fala assim, nossa, as pessoas, nossa, mas eu não sinto mais isso. Por quê? Porque você se arrependeu, foi gerado arrependimento na sua vida, e você deixou para trás. Ah, é fácil deixar coisas para trás? Não, não é fácil. É o treinamento. Esses dias eu estava escrevendo um versículo que diz assim, submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando a palavra diz, na minha interpretação, o submeter a Deus eu vou me treinar a fazer o que Deus me diz para fazer, e quanto mais eu me treino, mais eu estou sujeita a que Deus diz, e o diabo vai fugir de mim. Por quê? Porque eu sou obediente ao que Deus diz. Então não vai ter lugar na minha vida para o diabo fazer coisas da minha vida ou brechas. Então, esse é o entendimento que eu tenho desse versículo. Você pode ter outro entendimento, a pessoa pode ter outro entendimento, mas essa foi a clareza que Deus me deu a esse respeito. E eu quero saber quais são os treinamentos que o Espírito Santo te convence a fazer nesses dias de hoje. Bom, hoje, exercitar a minha fé, não deixar a minha ansiedade me consumir, porque a ansiedade é uma coisa que eu luto constantemente comigo, porque isso já é uma patologia, e eu peço muito a Deus, porque eu falo com Deus o seguinte, Deus, o Senhor me fez uma pessoa para ter uma família que vive pela fé. Eu não tenho medo hoje, Eliane, de tipo assim, perder tudo e recomeçar. Eu nunca tive medo disso, sabe? Isso não me incomoda. O que me incomoda é, tipo assim, eu ter que fazer algo, ter que esperar isso acontecer. Essa ansiedade que consome. Não saber quando. E é isso que eu falo com Deus. Deus, você conhece meu coração. E ele fala, ei, calma teu coração, vou fazer no meu tempo. Vou fazer no meu tempo. E essas são as respostas de Deus para mim, direto. Para de ficar ansiosa. Eu vou fazer mais do que você imagina, mais do que você sonha, mais do que você pensa. Eu vou te surpreender. Mas vai ser no meu tempo. E qual é o treinamento que você faz quando você está muito ansiosa, assim, querendo morder as unhas? O que você faz? Eu estou louvando. Começa a louvar. Começa a orar. Aí eu peço a Deus, hoje está difícil. Tem dia que eu choro. Choro, subo aqui para cima e venho para cá. Tem dias, igual hoje. Hoje era um dia que eu estava muito ansiosa. Sabe o que aconteceu?
Eu falei assim, nossa Deus, eu já estou assim, cansada, ansiosa, mas a ansiedade que te dá cansaço. Eu dormi, coisa que eu não faço. Eu apaguei essa tarde, eu dormi. Mas foi um sono tão assim, profundo. Eu falei assim, Deus, que coisa boa! Eu não sou de dormir de tarde. E eu apaguei. Então são coisas assim que eu creio que são Deus. Para poder tirar essa ansiedade, para tirar o cansaço. Porque a ansiedade, ela te consome de uma forma tão grande que ela te cansa. A sua mente não conseguir descansar, né? Você, a ponto de você ter que tomar medicamentos para você conseguir parar de pensar, entendeu? Às vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas ela não é tão cheia de Deus. Gente, no mundo a gente vai ter aflições. Eu sou uma pessoa como qualquer outra, mas eu me considero uma pessoa extremamente abençoada, porque tudo que eu preciso, eu supro na minha vida. Eu não passo fome, né? Eu não me faltam roupa para vestir. Eu tenho um trabalho, Deus me honrou tanto que eu consegui um emprego numa pandemia, onde todo mundo estava perdendo emprego. Eu consegui um emprego. Meu esposo conseguiu um emprego no meio de uma pandemia, onde todo mundo estava perdendo emprego. Entende? Só que assim, eu não deixo de ser humana. Às vezes as pessoas acham que provisão e ser crente, ou eles acham que prosperidade é você não ter nada. As pessoas confundem, né? Elas acham que o crente, ele é perfeito, ele não sofre, Não, ele não tem dificuldade, ele é uma pessoa sobrenatural. muito pelo contrário. Quando você serve ao Senhor, você é atacado o tempo todo. Cada dia você mata um leão. Se você se destaca no seu trabalho, você vai ter pessoas que vão olhar para você com inveja, que vão querer falar assim, poxa, mas por que uma pessoa é assim? E você vai ter que se blindar o tempo todo. Você vai ter que conquistar aquela pessoa para entender que você não está ali para se aparecer. Mas você não vai deixar de fazer o seu melhor no seu trabalho só porque aquela pessoa não quer que você faça o seu melhor. Entendeu? Então, assim, você vai fazer, o que eu falo com Deus, Deus, se não for para ser com excelência, eu prefiro não fazer. Eu prefiro parar. Porque se for para fazer as coisas meia boca, não é comigo. Quem me conhece sabe disso. Se não for para ser adorador extravagante, se não for para ser a menina dos olhos de Deus, que Deus quer que eu seja, eu nem quero entrar. Eu falo não. E foi uma coisa que eu aprendi também com o Espírito Santo de Deus. Eu não sabia dizer não. Deus me ensinou a dizer não. Mas isso era porque a necessidade que eu tinha de agradar as pessoas. Então eu não sabia dizer não. Hoje eu sei. Você estava falando aí, às vezes, o não é uma forma de você limitar a pessoa, dar um limite para o pessoal. Até aqui você vai, daqui você já está abusando de mim, eu não quero fazer isso, eu não quero viver isso. E as pessoas, às vezes, elas não percebem quando estão sendo invejosas. Por quê? Eu vivi um tempo que eu era invejosa. Por que, Lili, você era? Porque eu estou me treinando a deixar isso para trás na minha vida. Por que você é invejosa? Quando você olha a pessoa fazendo o que você não pode fazer. Ou conquistando aquilo que você gostaria de conquistar, mas não tem coragem para mudar, não tem ousadia. Então você começa a causar uma repúdia pela pessoa. Mas isso é um sentimento que às vezes a pessoa tem e não percebe. Eu não percebi até o Espírito Santo me falar, Oliene. É assim que você não pode sentir isso pelas pessoas. Porque você está sentindo porque você não consegue fazer, você não pode. Então, o Espírito Santo falou assim, para você deixar isso para trás, você tem que se treinar a se alegrar.
Toda vez que você vê alguém fazendo o que você não conseguiu ou que você gostaria de fazer, você se alegra. Você fica feliz. Você fala assim, nossa, fulano, que legal que você fez isso. Nossa, mas isso é muito bom. Nossa, que bom que você conseguiu fazer. Por quê? Porque você tem que se treinar. É um treinamento que você tem que fazer, porque era assim que eu gostaria que as pessoas fizessem comigo. Só que como que as pessoas vão fazer comigo se elas também não sabem como é que fazer? Então você se treina, você ensina as pessoas, então você semeia para você poder colher. Então, quando eu vejo as pessoas hoje fazendo coisas que eu gostaria de fazer, mas às vezes eu não tenho condição, não está no meu tempo de fazer, eu fico assim contente, me dá aquela sensação, né? Aquela inveja, só eu falo, não, eu não posso sentir isso. Eu tenho que me alegrar com as vitórias do meu próximo, com a alegria do meu próximo, porque se eu não consigo me alegrar com o meu próximo, eu não sou corpo. Verdade. Eu sou um amontoado de gente congregada em algum lugar ouvindo alguma coisa. Então, eu sou o corpo quando eu me alegro com o meu próximo, quando eu ajudo o meu próximo, quando eu incentivo o meu próximo, quando eu fico feliz com a vitória dele. Uma pessoa compartilhando um tempo atrás, compartilhando que ela tinha 3 pessoas que ela tinha que liberar perdão, mas ela tinha 2 pessoas que ela já tinha liberado perdão. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Eu falei, nossa, fulano, que bênção que aconteceu isso. Porque realmente eu me alegrei. Eu fiquei maravilhada. Por quê? Porque eu conheci a pessoa e via que ela tinha muita dificuldade de perdoar. Então, eu me alegrei com aquela conquista que ela teve. E aquilo encheu, assim, meu dia foi com aquilo. E eu falei assim, é isso que eu preciso ter com outras pessoas. Porque é assim que eu gostaria que as pessoas fizessem comigo quando eu tiver uma vitória, quando eu conquistar algo, quando eu vencer algo na minha vida. É assim que eu quero que as pessoas fiquem comigo, me encorajam, se alegrem. Nós estamos no tempo que as pessoas têm dificuldades. E eu acho que você falar assim, eu tenho dificuldade de fazer isso, de fazer aquilo, não é o problema. O problema é você saber o que você precisa fazer e não se treinar. Continuar sendo aquela mesma pessoa que não muda, que não faz diferença na vida das outras pessoas, que só quer ficar falando, criticando. Esse tipo de conversa, muitas vezes você coloca a pessoa de lado, porque você não quer isso para sua vida. Você quer pessoas que te incentivem, que te encorajam. Então, esse é uma mudança que você tem que fazer, é um treinamento, você tem que resistir, você tem que se submeter àquilo que Deus diz. Deus fala assim, olha, Eliane, a partir de agora, toda vez que você ficar com inveja, ficar triste por alguém que está fazendo algo que você gostaria de fazer, você vai se treinar a se alegrar. Você vai se treinar a ficar contente. Eu sei que o início desse treinamento foi muito difícil para mim. Hoje, eu consigo fazer um pouco mais natural. Mas tem hora que sobe uma ira, assim, uma mágoa. Eu falo assim, não. Essa é uma escolha. É uma escolha eu ficar magoada ou eu ficar contente. Então, eu escolho ficar contente. Então, a gente faz escolhas todos os dias. Eu escolho ficar ansiosa ou eu escolho colocar uma outra coisa no meu pensamento para me esquecer disso. Então, são coisas que as escolhas são uma escolha diária que a gente tem que fazer. E você quer ter verdadeiros amigos na sua vida? Você quer reconhecê-los? É exatamente isso aí. Às vezes a gente acha que o seu amigo verdadeiro, ele vai estar com você no seu momento de tristeza. Não. Quer saber quem são os seus verdadeiros amigos? Aqueles que realmente vão se alegrar com a sua vitória. É verdade. O treinamento se eu quero que as pessoas se alegrem com a vitória, eu vou me treinar a me alegrar com a vitória dos meus amigos.
Sim, Simples. mas esses são Eu os já, eu já verdadeiros coloquei amigos, isso na são minha os verdadeiros. cabeça. Pessoas que te amam de verdade são aquelas que genuinamente vão se alegrar com a sua vitória. Porque ficar triste junto com você, várias pessoas vão, porque se for no momento de dor, a pessoa vai sentir dor. Agora, dificilmente você vai ver uma pessoa que realmente está torcendo pela sua vitória. Vai ficar alegre por você, porque você conquistou aquilo, justamente por causa disso. Porque o ser humano em si, ele tem dificuldade de, tipo assim, de ficar alegre por uma coisa que ele não tem. Entendeu? Então, quando você vê que uma pessoa realmente está genuinamente feliz por uma conquista sua, você fala assim, esse me ama. Esse me ama. Cristiane, a gente agora vai passar por uma terceira parte, que é uma parte assim, que eu considero assim, uma das mais importantes, depois de deixar coisas para trás, depois de se treinar a fazer o que Deus diz, que é semear no reino dos céus. Como que hoje você tem semeado no reino dos céus? Hoje, eu tenho semeado meu trabalho. Eu falo que o meu trabalho é o meu lugar de frutificação. Tanto para mim quanto eu para ele. Eu tenho tido assim, a oportunidade de falar de Jesus, de falar do amor do Senhor, de falar das minhas experiências com Deus. Como você falou, né? Encher a boca para falar das coisas que Deus faz. E ter essa oportunidade de você poder falar, igual eu falo muito isso lá aqui em casa. Às vezes as pessoas se preocupam com placas de igreja. Eu nunca fui uma pessoa que me preocupei com placa de igreja. Por incrível que pareça, né? Eu nunca fui uma pessoa de trazer as pessoas para a minha igreja. Mas eu sempre fui uma pessoa de falar de Jesus. Entendeu? E saber que pessoas aceitaram Jesus. E que eu fui uma pessoa que semeei naquela vida, mesmo que eu não tenha colhido, eu fico muito feliz, porque eu sei que é um fruto que eu também semeei. Então, assim, o lugar onde eu trabalho, as crianças que eu cuido, né? O olhar da inclusão, para mim é o melhor lugar para semear, porque são crianças, são pessoas, são adultos que não têm um olhar ainda, apesar de se falar muito de inclusão, são meninos que ainda ficam exclusos ainda da sociedade. Então, assim, falar de amor com eles, viver amor com eles, é a melhor coisa que tem. Ali, para mim, é o lugar de semeadura, sabe? Você chega a criança triste, ela sai feliz. Eu poder chegar, um toque, um carinho, um afago, o meu amor, meu querido, ai, que lindo. Tia, hoje eu não estou bem, entrar na sua sala, conversar com vocês, para falar assim, Jesus te ama tanto. Jesus me ama, Jesus te ama. Olha, tia te ama tanto, Jesus te ama tanto, você é tão especial. E ele sair falando, você é meu amor, Jesus me ama. E é incrível isso. Assim. E eu vejo o quanto, uma coisa que eu noto, a presença do Espírito Santo, eu falo quando a gente pensa no Espírito Santo, né? Quando eu estou na paz, eu não falo para poder me engrandecer, não. Mas quando eu estou na paz, não tem problemas. As crianças não ficam em paz. Pelo menos para mim, o dia está em paz. É um dia gostoso. Eu não consigo ver problemas, entendeu? Os meninos estão bem. Eles riem comigo. Eu tenho uma gratidão e outra provisão de Deus. Eu sonhava desde os meus 15 anos que eu trabalharia na PAI. Olha onde eu estou trabalhando hoje. Que eu seria pedagoga da PAI. A Cristiane está falando da PAI. A Cristiane ela é concursada aqui em Cachoeiro do Itapemirim. E ela tinha um emprego estável, um emprego que eu, no meu passado, eu
gostaria de ser concursada? Hoje eu já não penso nisso. Hoje o escritor falou assim, deixa isso para trás. E eu deixei isso para trás porque o Senhor nunca falou que eu ia passar no concurso. Era uma coisa que eu queria, mas não era o que Deus queria para mim. Então a Cristiana tinha uma carreira estável e ela foi para Guarapari e lá ela conseguiu esse trabalho, na qual ela está falando, está compartilhando, né? E quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, gente, mas ela abriu mão de uma carreira estável, de um trabalho estável. Por quê? Porque isso é para umas pessoas isso é uma loucura o que ela fez. E eu também pensava, depois o Senhor falou comigo assim, mas Eliane, você também está abrindo mão de tanta coisa. Só que, entendeu? É um pouco diferente. Você está dizendo para aquele concurso, aquele lugar que você trabalhou, que eu não quero isso mais. Isso fica para trás. Então, Deus ele trabalha muito isso no nosso coração. Às vezes a gente acha que a gente tem algo, mas a gente não tem. Porque isso tudo passa, né? A vida da gente, ela é sempre difícil. Eu entendo que Cachoeiro foram 20 anos em Cachoeiro. Eu entendo que Cachoeiro foi um momento de muita aprendizagem para mim. Porque em Guarapari, eu aprendi a minha formação cristã, a minha consciência cristã, o meu buscar, a minha experiência com Deus, aquela coisa genuína, bonita, eu aprendi aqui. E eu precisei levar isso para Cachoeira, porque aquela pureza, aquela intensidade não existia aí. E eu levei. Então, assim, eu pude testemunhar isso para a minha geração. E a gente começou a buscar junto as mesmas coisas. E isso foi transformando a nossa igreja, né? A gente foi buscando mais. Tanto é que a nossa geração foi uma geração que marcou. A gente marcou a Igreja Central de Cachoeira. Eu tenho certeza disso, né? Só que há ciclos. Uma coisa eu sempre soube. E na velhice dos meus pais, quem voltaria seria eu. Eu sempre soube disso, desde os meus 12 anos de idade. Querendo eles ou não. Eu sempre soube disso. E eu namorando com o Eduardo, quando o Eduardo me pediu em namoro, quando ele começou a falar para mim que queria namorar comigo, a primeira coisa que eu falei com ele foi isso. Falei, olha, Eduardo, tem uma coisa. Antes mesmo da gente oficializar, um dia eu vou voltar para Guarapari. E quem vai cuidar dos meus pais na velhice serei eu. Aí eu falei assim, e eu não namoro, eu não fico. Eu namoro para casar. Se você não tem interesse de ter algo... Você sabe disso, você viu, presenciou. Se você não tem interesse em ter algo mais sério comigo, nem precisa conversar. E foi assim, tadinho. Foi um balde de água fria. Ou eu assusto esse menino de vez, ou esse menino me assume de vez. Porque foi mais ou menos desse jeito aí. Tem que falar com meu pai, esse tipo de coisa, né? Aí eu falei com ele. E antes de casar, quando a gente ficou noivo, eu conversei com ele de novo. Falei, Eduardo, vai chegar um tempo que eu vou ter que voltar agora para mim. Ou onde meus pais estiverem. Na velhice dos meus pais, eu vou cuidar dos meus pais. Eu não sei por que eu sei disso, mas eu sei. Serei eu. A minha irmã, ainda falei isso, a minha irmã não estará presente na velhice dos meus pais. Ele, mas como é que você sabe disso? Porque a minha irmã vai voar. Eu ainda falava assim, mas minha irmã vai voar. Minha irmã talvez não vai estar aqui. Eu sempre falei isso com ele. Minha irmã vai voar. E ela se ela estiver ouvindo isso, hoje ela vai entender muita coisa que eu falo há muito tempo. E eu também não entendi. Hoje eu estou vendo as coisas acontecendo, estou entendendo muitas coisas. Mas sempre foi uma certeza no meu coração.
E o Eduardo sempre falou isso. Então, quando chegar o momento, nós vamos. Eu falei, então, tá. Você aceita isso? Ele falou, aceito. Acho também que ele falou aceito porque ele queria mesmo era casar, mas eu acho que ele tinha caído aqui. O lance de cachoeiro foi o seguinte. Deus começou a tirar a vontade de estar ali. Eu já não queria mais. E eu não me sentia bem. Aí eu perdi a vontade de congregar. Depois eu perdi a vontade do meu trabalho. E aí eu tive aquela... Foi a depressão em si, que eu já não conseguia me encontrar. E, por último, foi quando, aí sim, eu ouvi o Espírito Santo me falar, sai daqui, porque senão você vai morrer. Aí eu virei para o Eduardo e falei, me tira daqui, porque senão eu vou morrer aqui. Aí isso, Deus só não me revelou o resto, eu não fiz, foi quando eu fui sucumbida pela depressão. E aí, ele conversando, eu só conseguia falar com ele que eu era um pássaro preso, que eu precisava voar. Era só isso que eu conseguia falar com ele. Eduardo, eu sou um pássaro preso, eu preciso voar. Eu sou um pássaro preso, eu preciso voar. Eu cheguei a conversar isso com o Johnny também. E o Johnny foi, assim, um ajudador para minha vida, mas ele e a Bruna, assim, num momento em que eu não conseguia conversar com ninguém. Ele e a Bruna foram os únicos que eu consegui... O problema, tadinho, que eu consegui jogar tudo. Mas ele foi assim, eles dois foram um braço direito, esquerdo, naquele momento para mim, que eu sou muito grata. E ele conseguiu enxergar o que eu não consegui expressar para meu marido, e ele conseguiu falar com ele. Ele falou, e eu lembro disso que ele falou pro Dudu e falou, Dudu, tá na hora, meu filho. Você precisa tirar a Cristiane dali. Ela não tá bem mais. Chegou um tempo. Aí ele começou. Cris, eu vou botar currículo, assim que eu conseguir, a gente vai tentar. Só que os planos de Deus são diferentes dos nossos. Meu pai operou em 2019. Só eu poderia vir e conseguiria realmente conseguir um atestado para acompanhar o meu pai. E acabar o meu atestado para depressão, eles estavam me forçando a voltar, e eu não estava bem ainda para voltar a trabalhar. Eles queriam me forçar. Meu pai marcou, saiu a cirurgia do meu pai. E faltavam 4 meses para terminar o ano. Foram os 4 meses que eles me deram para poder cuidar do meu pai. Não era para eu voltar, Deus não permitiu eu voltar. Aí eu vim para cá, com tudo certinho, e nunca mais voltei. Foi assim, desse jeito. E aí, eu sei que eu deixei um buracão. Eu fui no encontro de casais em setembro, junto com o Eduardo. Lá, Deus já tinha falado comigo, com o Eduardo, que a gente não voltaria. Deus já tinha falado com a gente. Aí, eu e Dudu fomos no encontro de casais com o pastor. Eu virei e falou, chamei o pastor, chamei Sussu, nossos líderes, e falei assim, pastor, preciso que o senhor me libere o Eduardo. Aí ele olhou para a gente espantado e, como assim? Eu falei, nós não vamos voltar. Aí ele, que? Como assim? Eu falei, pastor, preciso da sua bênção. Aí ele foi, nos abençoou, falando, só preciso de uma coisa, não suma de cachoeira. Eu falei, não tem como, né? A gente, no quanto puder, está ali. E as coisas de Deus foram acontecendo. Quando eu vim para cá, uma semana depois, quando o Eduardo veio, ele virou para mim e falou assim, nossa, Cristiane, você tá outra. Eu não tinha percebido, mas ele sim. Ele, nossa, o seu olhar é outro. Você tá sorrindo. Você tá melhor. Não, vou botar currículo, vamos procurar. E aí eu comecei a orar, falei, Deus,
se for isso mesmo, você vai me dar a oportunidade de emprego para mim e para ele. Tentei aqui o mestrado, não passei por 25 pontos. Eu fiz 50 pontos, era 75, né? A nota de mestrado do INFE. Aí eu fiquei muito triste, né? Falei, poxa, Deus, não consegui. Aí eu falei, poxa, tentei, aí abriu essa vaga da PAI, para pedagoga. Mandei meu currículo, se interessaram pelo meu currículo. Fui para lá fazer a entrevista. Cheguei lá porque eu não tinha experiência como pedagoga, eu não fui selecionada. Voltei para casa arrasada, penso, eu sou arrasada. Aí eu falei, ai meu Deus, se eu me boto doce na minha boca e depois tira, quem que você tá fazendo isso comigo? Aí ela falou o seguinte para mim, Cristiane, eu gostei muito do seu currículo. Eu queria tentar fazer uma experiência contigo, mas primeiro como professora. Você aceitaria? Aí eu falei, bom, não era bem o que eu queria, né? Mas tudo bem, aceito. Nossa, mas eu falei assim, isso é coisa de gente que faz para deixar a gente melhorzinho. E embora, sem esperança nenhuma. Saí de lá e Dudu, e aí? Lemo, não deu não, porque eu não tenho experiência. Aí ele, mas como é que você vai ter experiência se ninguém te der uma chance? Meu pai é a mesma coisa, revoltadíssimo, você tem que ter uma chance. Eu falei, eu também acho isso, eu falei isso com ela. Eu nunca vou ter experiência se você não me der uma chance. Aí ele falou, depois ali eu relaxei, fiquei tranquila, fui resolver algumas coisas em Cachoeira até. Aí 2 semanas, 3 semanas depois, eles me ligaram, querendo que eu voltasse para fazer entrevista. Eu falei, velho, voltei. Fiquei 6 meses como professora. Peguei uma turma maravilhosa de adolescente, bem minha vibe mesmo. Adorei a turma, me apeguei, eles se apegaram a mim. Foi assim, foram 6 meses de bacana. E meio pandemia. Eu trabalhei 1 mês com eles, 1 mês. Em contato com eles, veio a pandemia em março, a gente só por WhatsApp, aula online, mandando material, e eu criei um vínculo com esses meninos muito forte. Então, eu me comunicava com eles, mandava vídeo, fazia videoaula, eu estando ou não estando, sempre conversando com eles. Depois disso, mudou a direção da PAI e veio o convite. Eu falei assim, meu Deus, que isso? Mas aí veio o medo. Primeira coisa, né? O medo, né? Mas Deus, como é que eu vou fazer? Eu sou daqui a pessoa mais inexperiente que trabalha com Japai. Como é que eu vou comandar essa turma? Aí eu, não, não vai dar certo isso não. Aí minha mãe foi de autoridade, vai, menino, lógico que vai dar certo. E assim, eu assumi os 6 meses, e nesses 6 meses que eu assumi, Deus tem me honrado tanto. Igual a gente foi destaque pelo Estado, da nossa PAI, a gente foi chamado de pesquisas, eu tenho recebido elogios da pedagoga da federação, a minha secretária do Estado, que cuida da PAI da minha cidade. Ela tem contato direto comigo, ela falou, Cris, é assim mesmo, vamos lá. Então, assim, aquela sensação de que você está fazendo um bom trabalho, que você está dando o seu melhor e que está dando certo, você fala assim, poxa, bacana. E eu não consigo ser aquela pedagoga que fica dentro da sala, sabe? Ali no computadorzinho. Não, eu sou aquela que passa na sala de todo mundo, pergunta se está tudo bem, participo das atividades com os meninos, que é o meu maior prazer, estar no meio deles. Para mim, é a melhor hora do dia. Eu rio, eu divirto, eu recebo amor, eu dou amor. Gente, eu falo que é o momento do meu trabalho, é o melhor momento do meu dia. Eu sempre tenho história para contar. Eu chego morta, cansada, mas é muito bom. Depois que eles voltaram, gente, é muito bom. É muito bom. Você ri o tempo todo.
você tem assim, pessoas que você fala assim, gente, como que alguém não quer trabalhar com isso? É isso que eu penso. Como alguém não quer trabalhar com esses meninos? Para mim, é uma realização. Eu estou realizada. E assim, Cristiane, mando tudo para eles. vejo que você tem muitas experiências com Deus para compartilhar sobre provisão. Mas a gente precisa encerrar nossa live. E eu queria que você compartilhasse para quem está nos acompanhando qual foi a sua experiência dessa live, se você gostou, se não gostou. Nossa, amei! Tá participando aqui. Ah, vou fazer até o merchan. Olha aqui, ó. Para quem não tem ainda, ó. Segredos aqui, tá? Do nosso amigo Rodrigo. Da Eliana tá chegando, mas o Rodrigo já tá aqui. Já pode pedir lá para ele, tá, gente? Maravilhoso. Eu tô lendo outro livro que o Eric me emprestou, porque eu falei assim, eu vou precisar. Eu li esse também para poder entender mais. Eu falei, mas tô pegando os dois aqui, tá dando certo. Muito bacana, tá, Rodrigo? Tô gostando. E assim, é maravilhoso falar com você. Eliane, eu quero ver o seu livro pronto, tá? Para poder divulgar igual estou divulgando dele aqui, tá? Eliane, ver o seu crescimento como pessoa, como mulher, como mãe, como... Eu falo pastora mesmo, ministério. É uma honra para mim. Eu falo disso sempre. Eu conheço, desde quando eu te conheço e desde quando você começou seu ministério com o Rodrigo, eu sei que eu te acompanho intimamente. A gente é daquelas das conversas de pé de ouvido, de sentar, né? Igual das velhinhas na lareira, somos nós duas. E ver esse crescimento só me dá mais orgulho. Eu ainda falo mais. Você e Rodrigo ainda vão ajudar muito a mim e Eduardo. Isso eu tenho certeza. Vocês serão provisão na minha vida. Ouve o que eu estou te dizendo. Vocês ainda serão provisão na minha vida e no Eduardo. Pode ter certeza. E eu creio muito nisso. Porque vocês vão longe. Eu vejo vocês muito longe. Para quem não conhece o Rodrigo é um sonhador. E para muita gente, ser sonhador é ruim. Então as pessoas não entendem a cabeça de um sonhador. Mas o nosso Deus que a gente serve, ele é sonhador. Só um sonhador cria um mundo com tanta perfeição, com tantos detalhes, com tantas coisas bonitas, com tantas cores vivas. É só um sonhador, entendeu? Então ele fez da gente sonhador também. Deus é um poeta, Deus é maravilhoso. E eu estou muito honrada de ter sido chamada aqui. Eu espero que eu tenha conseguido falar um pouco do que a gente planejou, mas foi o que eu falei, deixa Deus usar. A provisão de Deus, ela está sempre nas nossas vidas. O que ele exige de nós é o quê? A fidelidade, né? Como eu falei, eu dei uma parada, foi em outro ministério, mas Deus já me cobrou e eu não vou desobedecer, né? Eu já falei, já cheguei na igreja e falei, ó, comecem a orar para Deus levantar uma pessoa para esse ministério que eu estou, porque eu estou voltando para o meu ministério. Eu não posso ficar parado. E aí, Deus, eu sei que Deus vai levantar. Por enquanto, eu ainda levo os dois. Mas eu não quero ficar com dois ministérios, não. Eu quero usar o meu de excelência. E você também. Eu quero dizer que se você sair do ministério, Deus não vai levantar outro. Eu vou sair, estou saindo. O cargo tem que estar vazio para Deus mandar outro. Eita, igreja, então prepara que eu estou saindo. Se o cargo estiver ocupado, para que Deus vai mandar? Exatamente. Já falei com Deus, ó. Libera esse cargo. Então, só falta pegar. Quero agradecer a Cristiane a oportunidade, a honra de ter semeado seu tempo, compartilhando suas experiências com Deus, comigo. Para você também que está ouvindo a Cristiane, né?
a respeito de provisão, que é uma coisa que acontece diariamente na nossa vida. Às vezes o Senhor dá uma provisão grande, que a gente se lembra meses, dias e anos, e às vezes é uma provisão tão pequenininha que passa despercebido. Às vezes a provisão vem como um livramento na nossa vida, uma coisa que acontece que você não esperava. Às vezes você fala assim, ai meu Deus, por que eu estou saindo tão tarde? Aí lá na frente você vê por que você saiu do tarde do trabalho, que foi por causa de um acidente que você passou, que você não fez, que aconteceu. Eu sei que esses dias o nosso pneu estourou do carro. Aí o Rodrigo disse, poxa, o pneu estourou. Falei, mas isso acontece só com quem tem carro. Quem não tem carro não estoura pneu. Verdade. Então a gente tem que agradecer a Deus que tem carro, e pode ser também. E por outro lado, eu não sei, e o Rodrigo também não sabe, foi melhor o carro furar, não foi bom, não é bom o carro furar pneu, mas foi melhor ele ter furado no centro da cidade do que um lugar distante, onde você não vê ninguém, onde ninguém pode ajudar, porque o rapaz veio ajudar a gente tirar aquele negócio, os parafusos da roda. Isso, tem hora que some. Eu tô com o nome aqui e eu não me lembro. Então a gente tem que agradecer em tudo, apesar das circunstâncias, provações e dificuldades não tá nos agradando, mas aquilo vem para nos ensinar algo que a gente precisa ter com Deus, que é a fidelidade. Ter gratidão em todo tempo, né? E eu quero agradecer a honra e a Cristiane, né, estar semeando seu tempo aqui conosco. E eu também quero agradecer a colega minha, né, que ela entrou na live. Então, eu quero agradecer a Daniela Felisberto, que esteve conosco na nossa live. Quero agradecer a Miranda. Quero agradecer a minha irmã Elina Barbosa, que entrou na live, saiu, entrou de novo. Eu quero agradecer a Rosana Rogério, também, que entrou na live. Eu quero agradecer ao meu primo Saulo Assis, que entrou, ainda mandou uma mensagenzinha. Eu quero agradecer ao Ebert. Eu não sei se foi o Ebert que entrou, ou se foi a Alessandra, porque apareceu assim, né? Foi de longe. E eu também quero agradecer a Isabela, da comunidade Batista Atos, que entrou, curtiu a nossa live. Você quer agradecer alguém, Cristiane? A todos aí presentes, né? A família, os nossos amigos, né? Igual eu falo, a gente meio que saiu fugido, né? Agradecer a Cachoeiro, que eu sou muito grata a esses 20 anos. A família, né? A todos que me acolheram, a todos que passaram pela minha vida nesses anos todos. Eu creio que a provisão de Deus